11, de 33 a 36, e depois o capítulo 12, versículo 1 e 2, sabendo que todo mundo já sabe que essas divisões de versículos, capítulos e tudo mais é uma questão nova, de 600 anos depois de Cristo, então a gente vai trabalhar o texto como um texto único. Vamos para o texto primeiramente. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que dele fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, para a gente tentar entender um pouco desse texto, é necessário a gente entender a contextualização do texto de Paulo a Roma. Paulo não plantou a igreja de Roma, é uma igreja que já existia. Paulo só ouviu falar da igreja de Roma e ele tinha muito desejo de estar com Romanos. Se você passar uma página da Bíblia, Romanos 15, versículo 24, ele vai dizer que o grande desejo dele de estar com os irmãos de Roma era para que por eles ele fosse encaminhado para a Espanha, para evangelizar a Espanha. No versículo 29 de Romanos 15, ele vai dizer inclusive que ele seria edificado pela comunhão de tudo que os santos de Romanos estavam vivendo. Então ele fala, vocês estão vivendo coisas grandes na presença de Deus, e eu quero compartilhar o que eu também vivo com vocês. Na verdade, isso contextualiza com o que ele está falando. Ele está falando quão grande é o conhecimento de Deus, quão profundo é o conhecimento de Deus. Ele está aplicando isso para a igreja de Romanos. Ele está falando que quem conhece a Deus de maneira grande, profunda, imensa, é a igreja de Romanos. E aí ele vai falar isso por quê? Porque os cristãos em Roma, influenciados pela questão grega, eles cultuavam o Deus Baco. Nós vemos lá em Romanos 1, versículo 27, que eles faziam inclusive cultos sexuais. É do culto ao Deus Baco que surge o termo bacanal. São realmente orgias sexuais à divindade Baco. E aí ele vai falando em Romanos sobre a sua teologia e como ele gostaria de compartilhar com os irmãos o que ele tem vivido. Então ele aborda inicialmente a questão dos pecados, do pecado inicial. Romanos 3, versículo 23, ele vai dizer que todo ser humano tem um pecado inicial em si. Romanos 5, ele vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, ainda nós sendo pecadores. Romanos 5, de 12 a 19, ele vai dizer que o pecado entrou por um só homem no mundo, e assim foi passado de geração a geração, assim como a obediência de um único justo. E aí ele começa a trabalhar a temática da justificação pela fé. Romanos 8, ele vai fazer aquele cântico lindo de vitória que todos vocês conhecem. E por fim ele chega na ortopraxia cristã. Agora que nós já estamos em Cristo Jesus, agora que nós já fomos santificados por Cristo Jesus, agora nós podemos andar de maneira diferente. Então Romanos 10, Romanos 11, ele começa a trabalhar as questões práticas da fé cristã. Então, quando ele começa a trabalhar essas questões práticas, a primeira coisa que ele vai dizer em Romanos 11 é: o povo de Deus é um povo que conhece a Deus, apesar dos caminhos de Deus serem insondáveis, inescrutáveis. E esse é um conceito que já vem trazido lá, praticamente um midrash que ele faz, apesar de não citar exatamente como está escrito, mas ele está trazendo aquele conceito que está em Miqueias 4:12, que está em Isaías 55, de que os caminhos de Deus são insondáveis, de que os caminhos de Deus são diferentes do nosso, que os caminhos, os pensamentos de Deus são realmente diferentes de nós. E ele traz esse conceito para nós. Nós conhecemos um Deus que se revela, um Deus que fala por conta própria, um Deus que tem caminhos muito maiores que os nossos e que nós somos incapazes de conhecê-lo a não ser que ele se revele. E aí ele começa trazendo isso para quem? Para nós, para a igreja. Uma prova disso é essa sala de aula. Tem louco de tudo que é tipo, de tudo que é espécie, de tudo que é igreja, de tudo que é denominação. A gente pensa diferente, a gente fala diferente, mas a gente é unido por uma única só fé, em Jesus Cristo. Então é sobre essa fé em Jesus Cristo que Paulo fala. Isso é o conhecimento de Deus. E aí sim ele faz dois usos midráshicos, que é do texto de Isaías 40, 13 e 14, e Jeremias 23, 18, onde ele vai perguntar: quem por acaso deu ao Senhor para que o Senhor lhe restituísse?
Quem foi o conselheiro do Senhor? Foi você, por acaso, que ficou aconselhando o Senhor? Ele faz um uso midrash desse texto, literalmente reproduzindo o que está escrito em Isaías 40. Então ele vai falar: a riqueza de conhecer o Senhor é manifesta pela sua igreja. E mesmo que a igreja não faça nada para isso, a igreja não fez nada para conhecer o Senhor, a igreja não tem nada que faça o Senhor se atrair por ela, os crentes não têm nada que fazem a Deus ser apaixonado por ela, mas Deus se revela à sua igreja. E aí ele vai dizer isso, a gente pode ler lá em Efésios capítulo 3, versículo 10, de que o plano de Deus para a igreja é que a igreja manifeste nessa terra a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, nós conseguimos compreender que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é passado para a igreja. Não há outra maneira de se conhecer a Deus a não ser pela comunhão dos santos. Não há outra maneira de se conhecer a Deus a não ser pelo ajuntamento de pessoas diferentes em prol de uma única fé. E é isso que Paulo começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar assim: vocês conhecem a Deus. E vocês não conhecem a Deus porque vocês foram conselheiros de Deus. Vocês não conhecem a Deus porque vocês fizeram algo por Deus. Mas vocês conhecem a Deus porque é tudo por meio dele, é para ele. E é ele quem executa, é ele que faz. Por isso, para ele toda a glória. Porque é por ele, é ele que é o executor de todas as coisas. Ele vai dizer: façam tudo por meio dele, para ele, porque tudo é para ele. E aí ele começa a fazer um conselho no texto então de Romanos 12, versículo 1, onde ele vai dizer: portanto, agora que vocês entenderam que todo conhecimento de Deus não ocorre por acaso, o conhecimento de Deus não ocorre porque vocês o buscaram, e sim porque Deus se revelou até vocês, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Só que é interessante que para ele dizer isso, ele fala o seguinte: eu rogo-vos, portanto, pelas misericórdias de Deus. Essa entonação de Paulo é como se fosse um apelo: pelo amor de Deus, entendam o que eu vou falar. O que eu vou falar tem tudo a ver com o que eu disse antes. O que eu disse antes é: vocês conseguem conhecer a Deus porque Deus se revelou a vocês. Portanto, como vocês têm conhecido a Deus, eu clamo, eu imploro. Isso ele só faz em outros 3 textos do Novo Testamento. E ele fala: eu imploro, eu clamo pelas misericórdias de Deus. É como se ele falasse: eu clamo pelo que há de mais sagrado. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. E o sacrifício vivo é o quê? Deus vai dizer que o sacrifício vivo é o culto racional. A gente tem muita dificuldade com essa questão do culto racional, principalmente nós presbiterianos. A gente tem a mania de chegar e falar que o culto racional é o uso da mente, é o culto intelectual. Culto na palavra grega, né, professor? Vem da palavra latreia. E a latreia, na verdade, quer dizer um serviço à divindade. Não é um culto ritualístico, e sim um serviço prestado à divindade. Não é o culto no formato que nós conhecemos, ou não é exatamente o que nós prestamos dentro das nossas igrejas, mas é um serviço à divindade. Tanto é que nas Bíblias em inglês você não vê a palavra culto. Nas Bíblias em inglês é traduzido como service. E a segunda coisa que ele fala: esse culto deve ser racional. O termo racional vem da palavra lógicos, e lógicos vem da palavra logos. Ou seja, aquele que deu origem e fez com que aquilo acontecesse com lógica, fez com que aquilo acontecesse com razão, fez com que aquilo acontecesse com propósito. Logo, o que Paulo está querendo dizer para a gente é: apresentem os vossos corpos, porque isso é um uso da razão, isso é um uso do testemunho, isso é um serviço lógico a Deus. Você que entendeu o quão profundo é o conhecimento de Deus, a resposta lógica, a resposta óbvia é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo perante o altar. É isso que Paulo começa a entoar. Ele fala: vocês que conseguiram compreender a profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, vocês devem apresentar como um serviço lógico à divindade os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. E como ele vai dizer? E aí ele vai no versículo 2 dizendo: como você vai fazer isso? Você vai fazer isso não se conformando com esse mundo. Você vai fazer isso não andando segundo a maré desse mundo. Você vai fazer isso não andando segundo o que esse mundo te impõe. Você vai fazer isso andando num padrão diferente. Porque o sacrifício não pensa, sacrifício não resmunga, sacrifício simplesmente se apresenta perante o altar e se deixa ser completamente consumido. É assim que o sacrifício se apresenta. E ele fala: agora que você se apresentou como um sacrifício, ou seja, como um serviço de testemunho, um serviço lógico a Deus, você deve também
não entrar na maré desse mundo, não entrar conforme esse mundo anda, mas prestar um serviço lógico de testemunho a Deus. E é somente prestando um serviço de testemunho lógico a Deus que você vai ter a capacidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro ela é boa, depois ela é perfeita, por fim ela é agradável. Nem sempre ela nos agrada. É interessante que Paulo, ao fazer esse ensinamento, ele está trazendo um conceito lá de Abraão, que apresenta o seu filho perante o altar. Ele está fazendo novamente uma espécie de midrash, trazendo o contexto lá de Abraão e falando: apresentem-se assim como Abraão apresentou Isaac, apresentem vocês mesmos perante o altar de Deus, porque vocês no altar de Deus é a única maneira de não entrar nos moldes desse mundo, é a única maneira de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo isso só vai acontecer por dele, por causa dele, por meio dele, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ele. Logo, o que a gente consegue perceber é que Paulo está construindo um único raciocínio do fim do capítulo 11 ao início do versículo 12. Ele está falando quão profundas as riquezas do conhecimento de Deus. Vocês que têm a profundidade do conhecimento de Deus, têm o privilégio de poder, por meio de Jesus Cristo, apresentar os vossos corpos como um sacrifício santo, agradável a Deus. Nós, como pecadores, vamos falar: mas que loucura apresentar como um sacrifício santo se somos pecadores. Em Cristo Jesus já não há condenação. Romanos 8, versículo 1. Nós podemos nos apresentar como um sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Então, analisando rapidamente o que a gente tem 2 minutos, a gente tem a chance de apresentar os nossos corpos como sacrifício santo. E isso é o nosso culto racional. É conhecer a Deus de maneira tão profunda que entenda que Ele nos leva ao altar. Ele é quem nos move até o altar. E por causa dele, nós temos a chance de apresentar os nossos corpos e falar: Deus, faz o que o Senhor quer de mim. Parece que a ideia de Paulo é falar assim: se vocês de fato têm conhecido a Deus, se apresentem como sacrifício, porque essa é a única maneira de não andar segundo esse mundo, e essa é a única maneira de experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, é apresentando os vossos corpos no altar como sacrifício santo e agradável a Deus. Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos, mas Deus tem se revelado a nós. A maior prova disso é que a gente está aguentando Oswaldo, a gente está aguentando o bombardeio de informação que a gente tem, e a gente tem permanecido. Nós temos conhecido a Deus. O convite de Paulo é: já que tem conhecido a Deus, apresentem-se como sacrifício santo e agradável a Deus. Eu acho que eu bati na ponta aí, ó. Acabou? Acabou? Amém. Amém? Amém. Tentei não passar do tempo, deu tempo aí. Chegou mais aí, Faltou muito ainda. 7 ainda, gente.